APP Sindicato, em nome de professoras e professores, de funcionários e funcionários da nossa categoria, né? Nós queremos saudar aqui os jornalistas que atenderam o nosso convite para a gente fazer essa reflexão sobre o período, o tema da volta às aulas durante esse período de pandemia. Então, nós queremos agradecer a toda a cobertura que a imprensa já tem feito anteriormente, né, e no dia de hoje prossegue com essa reflexão muito importante. Quero agradecer também aqui, né, a gentileza do pesquisador Lucas Ferrante, que está participando conosco direto lá da nossa querida Amazônia, né, que vem enfrentando muitas dificuldades também durante todo o processo de pandemia, e que, juntamente com vários colegas pesquisadores de diferentes áreas de pesquisa, né, disponibilizaram uma nota técnica sobre o período pandêmico aqui na capital paranaense, aqui na nossa região, e também dizer que estamos aprofundando as pesquisas também regionalizadas aí pelo nosso estado nesses próximos dias, a fim de que a gente possa, enquanto sindicato que tem, desde o início, feito a defesa veemente de que, neste período de pandemia, o principal objetivo, a principal pauta de lutas dos sindicatos e de toda a sociedade é a defesa da vida, a defesa da saúde, né, de toda a população, para além, inclusive, da nossa categoria. Então, nós estamos fazendo uma luta de sociedade, que é a defesa da vida. Então, nesse sentido que a gente quer reafirmar aqui, né, para mim passar em seguida já para uma preliminar, digamos assim, do Lucas, que a gente vai fazer uma preliminar também rápida, porque daí a gente abre aqui as participações dos nossos colegas jornalistas aqui, que já atenderam o nosso convite, que já estão conosco aqui nessa coletiva virtual. Também uma experiência nova para nós, né? Estamos aprendendo a ter que fazer a nossa luta, a nossa comunicação, utilizando, né, as ferramentas que nos possibilitam manter o isolamento social nesse período. Registrar aqui também a presença do Paulo César, que está em Porto Alegre, que assessora todo o processo também de comunicação da APP Sindicato, seja bem-vindo, né? E reafirmar, então, para vocês, acho que é bem conhecido da mídia paranaense, né? Agradecendo também aqui aos nossos jornalistas, né? Nós estamos aqui com a Fabiane, a jornalista Wânila Pivetta e também o Luiz Lomba, que são jornalistas aqui da nossa equipe de comunicação da APP Sindicato. Também saudar aqui o Cláudio, que é da direção da APP Sindicato e é do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do estado do Paraná. Então, reafirmando que nós temos um princípio, né, neste momento, que entendemos que nós não temos, a priori, uma posição contrária às aulas, apenas entendemos que, neste momento, não há condições para que haja aulas presenciais nas escolas, né? A circulação de pessoas dentro das unidades escolares pelo estágio ainda mais grave da presença do vírus no estado do Paraná do que foi nos períodos do ano passado, em que as escolas se mantiveram fechadas, registrando que não estamos impedidos de continuar realizando o trabalho de atendimento nos moldes que realizamos no ano passado, reafirmar que o entendimento da greve pela vida não é uma greve, isso é muito importante que a imprensa do nosso estado compreenda, porque nós fomos bastante atacados, na opinião pública, dizendo que não queríamos trabalhar. Então, afirmar com muita segurança que a nossa categoria trabalhou o ano todo, professores e funcionários, diretores de escola, pedagogos, que foi um trabalho muito mais cansativo do que o trabalho presencial. As nossas casas e a rotina da vida privada
se misturou completamente com a vida profissional dos nossos educadores, e que a categoria não mediu esforços no sentido de acolher os estudantes, evitar a evasão escolar, evitar a dificuldade tremenda de aprendizagem que o período colocou. Que, neste sentido, seria muito mais e será muito mais confortável na hora que a gente puder retomar as atividades dentro das unidades escolares com toda a segurança, que é isso que nós estamos colocando. Então, neste sentido, a APP Sindicato entende que o governo Ratinho Júnior precisa manter as escolas fechadas, não apenas na rede estadual, mas também na rede particular, registrando que a maioria de prefeitos e municípios já tem decreto ampliando o fechamento das escolas, mantendo as atividades de forma virtuais, de forma remota, e que a gente entende que não é possível que o governo do Paraná e o secretário Renato Feder da Educação, que tem feito manifestações mentirosas sobre a segurança nas escolas de forma pública, continuem nesse nível de negacionismo violento. Então, eu quero deixar esse registro, para abrir a palavra imediatamente para o Lucas. Eu sei que a imprensa sempre tem um tempo muito corrido, tem muita pauta. Nós queremos aproveitar aqui a presença dos jornalistas que estão conosco, inclusive a Leia, que é jornalista também do nosso Núcleo Sindical Curitiba Sul, que fez um bom trabalho junto com o Lucas. Nós tivemos uma live com a presença do Lucas e mais um pesquisador da Amazônia, há cerca de 40 dias, que resultou no aprofundamento de uma contribuição muito importante da ciência e da pesquisa nessa compreensão e nessa tomada de postura muito firme de afirmar que não é o momento de retomada de aulas presenciais, bem como de outros setores da economia que faz a circulação de gente nas cidades, no transporte, colocar em risco a vida e a saúde do nosso povo. Então, passo imediatamente ao Lucas Ferrante, que esteve na Câmara de Vereadores no dia de ontem, uma fala muito importante. Hoje a gente reforça todos esses conceitos. Bem-vindo, Lucas. Eu pausei aqui só para te falar. Obrigado, Hermes. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esse momento, a gente divulgar esses resultados é extremamente importante. Discutir esses resultados com a população não é querer ser alarmista, mas é soar o alarme de uma situação crítica que está para acontecer eminentemente. Eu acabei de receber os dados do modelo SIR atualizados agora. A gente rodou novamente o modelo para Curitiba, com os dados atualizados de vacinação e também do isolamento social que foi aplicado. Uma coisa importante é que ontem a Prefeitura chegou a dar uma contradeclaração ao Globo, em uma reportagem, de que nosso modelo era uma progressão geométrica e, por conta do isolamento social aplicado e vacinação, aquele resultado não iria ser realizado. Nosso modelo não é uma progressão geométrica, o nosso modelo é um modelo SEIR, SEIR, suscetíveis, expostos, infectados e recuperados, que considerou as taxas de vacinação e considerou as taxas de isolamento social diário. É um modelo infectológico que considera estas variáveis de forma diária. Infelizmente, mesmo com as atualizações do modelo, ele não muda o resultado. Projeta-se uma terceira onda com proporções 4 vezes maiores que as anteriores para Curitiba, que é extremamente alarmante, e o negacionismo da Prefeitura de Curitiba só coloca a população em risco nesse momento. Então, nós vemos com extrema preocupação, porque é exatamente o mesmo tipo de negacionismo que foi visto em Manaus e culminou num dos resultados mais catastróficos do Brasil, de negligência, podendo ser considerado até um crime contra a saúde pública, uma vez que isso foi dado um alarme com meses de antecedência e poderia se
evitar. Para Curitiba, esse alarme está dado um pouco mais em cima da hora, mas um lockdown extensivo decretado agora pode conter isso, né? Então, é extremamente importante que a Prefeitura de Curitiba valorize os dados científicos. Eu estarei fazendo encaminhamento agora diretamente para a Prefeitura e esclarecendo esses pontos. E caso a Prefeitura, de fato, continue nesse negacionismo, ele vai ter que lidar, de fato, com os resultados que vão acontecer na cidade de Curitiba nos próximos dias. Então, basicamente, vemos com muita preocupação essa posição da Prefeitura de Curitiba e, nesse momento, é recomendada a suspensão de todas as aulas presenciais dos ensinos particular e público e também, não só isso, o fechamento de toda a cidade com lockdown extensivo de 21 dias, colocando em isolamento 90% da população. Os nossos resultados consideraram, friso mais uma vez, todo o isolamento social aplicado pela Prefeitura até agora e também as taxas de vacinação para o município de Curitiba. É grave e se projeta uma terceira onda em proporções catastróficas comparadas às 2 ondas anteriores que Curitiba vivenciou. Estou aberto a perguntas, Obrigado, caso alguém tiver. Obrigado. Então, acho que a gente poderia, né, os colegas que estão nos ajudando, abrir para os jornalistas, talvez pudesse, tá, o Manolo já se inscreveu, aí vão se manifestando ali que a gente já passa a palavra. Então, Manolo, aí o professor responde, ou eu mesmo considero, em seguida a Leia. Boa tarde, bom dia, né? Já está pensando à tarde. Bom dia a todos, ao Lucas, ao professor Hermes, aos jornalistas aqui presentes, à equipe de comunicação. Lucas, eu tenho 2 perguntas iniciais com relação aos números que você apresentou. Ontem eu estava protocolo de bandeira, que é uma coisa bastante polêmica, né? Bandeira amarela, vermelha e laranja, inclusive, estava comentando que quando o governador Ratinho Júnior decretou o último mais restritiva, eram medidas que teoricamente o microfone. Oi. Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Ouvindo com dificuldade. Você tem que falar mais perto do microfone porque está ficando entrecortado a tua fala. Alô. Agora sim. Agora sim. Se picar, me mostra. Eu só queria falar o seguinte, Lucas. Então, o sistema de bandeiras de Curitiba está sendo bem complexo, bem polêmico, né? Antes de reabrir agora, nós teoricamente estaríamos bandeira vermelha, mas a Prefeitura de Curitiba manteve um laranja, né? Mas as medidas restritivas condiziam com a bandeira vermelha. A pergunta não sei se você teve acesso a esse boletim da Prefeitura de Curitiba, e como é que você avalia, por exemplo, o indicador de 88% de ocupação dos leitos de internados, não UTI, mas 88% está restringido a uma bandeira amarela, ou seja, um risco moderado. Essa é uma pergunta, né? Como é que você avalia a forma como a Prefeitura de Curitiba tem lidado com os próprios protocolos? Não sei se você tem conhecimento. E a outra, quando você fala em lockdown de 21 dias, com 90%, teoricamente a Prefeitura de Curitiba e o governo do estado teriam que recuar em algumas atividades consideradas essenciais para se atingir esse número. Por exemplo, é o caso do transporte coletivo e outras atividades que hoje são consideradas essenciais e que, mesmo num protocolo mais rígido que havia sido adotado, mantiveram-se abertos. Sim, perfeito. A primeira pergunta, vou começar direto sobre essa bandeira, é dizer que, de fato, tem se imbuído uma bandeira para a população que não é real. E a população fica em ainda mais risco sobre isso, né? De fato, Curitiba deveria estar sobre uma bandeira vermelha. É preocupante os índices de ocupação de UTIs acima de 88%. Vemos com preocupação isso. E, de fato, é uma situação ilusória que a Prefeitura de Curitiba tem considerado ao apontar uma bandeira amarela, né? Isso causa uma falsa sensação de segurança à população e que diminui o isolamento social. E aí a situação da pandemia se agrava ainda mais porque as pessoas ficam confiantes em sair. Então, a Prefeitura de Curitiba está criando condições para essa terceira onda nas proporções que se projeta serem piores do que as projetadas. Exatamente isso. A Prefeitura deu uma declaração falando que aquilo não ia não teria como acontecer.
mediante a todas essas ações da prefeitura, pode-se projetar algo até pior, pode ser esperado, né? Então, esses protocolos, essa resposta da prefeitura, ela é pífia, né? Ela não responde à realidade, ela coloca toda a população em risco. A outra questão é sobre o lockdown. Nós vemos a necessidade de um lockdown de acima de 90% da população. Para isso, deve ser revisto realmente alguns serviços como essenciais. Um lockdown de 90% de restrição do isolamento de toda a Curitiba, é importante dizer que apenas funcionários da saúde vão poder utilizar o transporte coletivo, né? E precisa ter, basicamente, um crivo. As pessoas não são para elas saírem de casa, então até a mobilidade dentro do transporte coletivo ela vai precisar ser controlada, porque isso não pode estar disponível a todo mundo da população. É um momento que vai ter que se fechar várias das atividades, mantendo absolutamente só o essencial. Farmácias, supermercados, né? A mesmo feiras é recomendado o fechamento, porque o nível de contaminação ali tende a ser maior. Então, precisa-se de uma restrição severa nesse momento para conter a crise que se projeta para Curitiba. É isso. Leia, bem-vinda. Bem-vindo. Bom dia, pessoas. Lucas, naquele dia na live, você falou que se as aulas retornassem, seriam 404 mil estudantes, trabalhadores em educação, enfim, dava mais de 500 mil pessoas, um quarto da população de Curitiba. Eu tenho de fazer um documento. Minha dúvida é, esse cálculo inclui os docentes e discentes da rede municipal, porque aqui ele estendeu até o dia 6 o retorno. Então, eu queria saber se esse contingente ele inclui ou não, e se você tem os números, caso inclua os municipais e federais, e você teria só os números da rede estadual de ensino. Ou se você, Hermes, não sei. Pelo que me consta, esses números parecem ser de todos os estudantes e profissionais da área da educação do município de Curitiba. Eu preciso checar essa informação, eu posso lhe passar depois, mas exatamente esse maior contato do retorno das aulas, ele vai propiciar pelo menos a exposição de 500 mil pessoas, minimamente, ou seja, um quarto da cidade de Curitiba, agravando essa situação drasticamente, né? Então, é recomendado justamente se não retorno, porque um quarto da população a mais circulando dessa forma é crucial para manter esse cenário grave que se projeta para Curitiba, né? Na verdade, você infla esse cenário que nós já projetamos, né? Então, esse cenário que nós projetamos são os índices de isolamento social hoje. Caso não seja adotada uma medida social mais rígida agora. Então, para a gente ter uma noção, essa medida de relaxamento com retorno das aulas, ele é uma bomba atômica para Curitiba. Curitiba deve enfrentar a maior crise do Brasil com esse retorno. Obrigada, Lucas. Você sabe dizer, Hermes, você teria esses números só de Curitiba? Do total de Curitiba, considerando que a PP Sindicato ela não atende a rede municipal, né? Tem os sindicatos aqui municipais que também têm, inclusive, a mesma formulação de greve em defesa da vida, né? Houve essa modificação do calendário, mas o que a gente tem, que eu queria compartilhar com todas e todos vocês aqui, é que nós temos 1.100.000 estudantes na rede estadual, 1.100.000 estudantes. 1.100.000 estudantes matriculados na rede estadual do Paraná. Na proposta que eles estavam desenhando, né, e que pretendem manter para a semana que vem, de retomada, né, o que eles estão chamando de ensino híbrido, nós calculamos que vai movimentar por dia dessa rede 500 mil pessoas estado afora, tá? Estado afora. Então, isso eu estou falando só da rede estadual, né? O que coloca para a gente, né, embora a nota técnica divulgada ontem
ela seja um estudo dirigido para o município, né, de Curitiba, quando a gente vê que na cidade de Cascavel morreram 25 pessoas, e hoje se falou em 26, está sendo confirmado esse número, inclusive com pessoas fora dos leitos hospitalares, por total colapso, né, do sistema de saúde, nós entendemos que essa compreensão que está sendo debatida para a capital, ela praticamente se combina com a maioria das regiões do estado. Tá? Por isso que a gente tem aí também a intenção de, nos próximos dias, aprofundar essa pesquisa por regiões do estado, por cidades, né, para que a gente possa ir contribuindo nesse mapa geral. Tá bem? Agora nós temos a Wânila, que quer fazer aqui uma intervenção. Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu tenho 2 questionamentos, um para o Lucas e em seguida um para o professor Hermes. Lucas, inclusive na matéria que foi ao ar ontem na RPC, aparece bem, inclusive como uma nota no final, essa postura negacionista da prefeitura dizendo que a medida que a gente usa para fazer esse alarde é falsa, que não se aplica à realidade da cidade porque a gente usa uma outra progressão geométrica. Quais os dados, qual a argumentação que a gente pode usar num texto, numa matéria, num vídeo, para combater esse tipo de negação que a prefeitura, que o governo do estado está fazendo? E a segunda questão, professor Hermes, é o seguinte, acho que vale a gente repassar até para os colegas jornalistas, frisar bem esse ponto. A APP Sindicato não é contrária ao retorno às aulas, a APP Sindicato é contrária ao retorno presencial. Então, qual é o modelo que a gente defende nesse momento e quais são as falhas também que a CED não apresentou soluções para um retorno às aulas virtual, porque também tem falhas, a gente também tem apontamentos para fazer nesse sentido. Acho que seriam esses 2 pontos. Obrigada, pessoal. Perfeito. Extremamente importante essa pergunta e precisa repercutir claramente que a Prefeitura de Curitiba mentiu sobre essa resposta. Isso precisa ser dado muita ênfase nisso, né? Bom, a Prefeitura de Curitiba ela usa um modelo que ele considera simplesmente que seria de uma progressão geométrica, aí sim a Prefeitura usa, considerando os limiares de isolamento social. O nosso modelo é um modelo superior, porque nós não utilizamos um modelo matemático simples, nós utilizamos um modelo epidemiológico, que é considerado a ferramenta básica de resposta à pandemia do coronavírus hoje, que é um modelo SEIR, né? Então, esses modelos SEIR, eles são considerados hoje no mundo a ferramenta básica de resposta, a primária de resposta à pandemia, conseguindo predizer isso com meses de antecedência, inclusive é uma ferramenta bayesiana, né? Epidemiológica. Então, esse é o modelo adequado para uma resposta epidemiológica, não o modelo que a prefeitura usa. A prefeitura carece de especialistas. Essa é a questão. Não se espera que uma prefeitura tenha cientistas para dar uma resposta. O que a prefeitura tem que fazer é consultar os cientistas, coisa que não está fazendo. Está consultando pessoas leigas no assunto e tem dado essa resposta pífia contra a pandemia. Rapidamente, a APP defendeu que uma outra proposta fosse apresentada de educação durante a pandemia. Nós entendemos que o governo poderia ter usado, inclusive, os meios que tem da própria comunicação estatal do Estado, que poderia fazer um trabalho muito dirigido às famílias, aos estudantes, de preparação para todo esse período, colocando, inclusive, conteúdos que pudessem trabalhar de forma coletiva a família em torno do tema da pandemia, porque já seriam aulas de ciências, de saúde, conteúdos muito importantes, que poderíamos ter feito todo um trabalho de distribuição de forma eletrônica e mesmo de forma impressa de livros clássicos da literatura infanto-juvenil, e estimular toda uma programação de leitura coletiva nas casas, até porque isso poderia trazer mais tranquilidade. Nós temos bibliotecas que poderiam fornecer material nesse sentido,
Imagina quantos livros poderiam ter sido lidos nesse período de forma coletiva nas famílias, da literatura clássica, de textos que poderiam ser disponibilizados sobre os cuidados com a vida e a saúde, que já seriam conteúdos de aprendizagem que poderia entrar no processo de ensino-aprendizagem de forma muito tranquila. O governo, por exemplo, poderia utilizar uma rede aberta de comunicação para fazer aulões para toda a sociedade, como aconteceu com o rádio em antigas epidemias que houveram em tempos muito antigos, que nós não tínhamos o benefício de tanta tecnologia como temos nos dias de hoje. Essa tecnologia toda voltada para um processo de ensino-aprendizagem que não fosse esse aligeiramento, essa pressão e esse assédio que vocês vêm acompanhando por parte do empresário, que é secretário da Educação, nós não teríamos um nível de desgaste, de cansaço de professores, de funcionários e de estudantes que não têm compreendido ou percebido o sentido geral dessa aprendizagem neste período, e aí nós temos um altíssimo índice de desistência do processo e uma camuflagem de dados. Então, a PP Sindicato entende que poderíamos e deveríamos acolher da melhor forma possível toda a comunidade escolar, mas como não houve qualquer possibilidade da gente apresentar esse debate todo, não foi ouvido as famílias e os estudantes, o governo impôs um processo que nós consideramos completamente danoso, mas neste momento nós insistimos que é possível aprofundar esse debate, corrigir esses desacertos que ocorreram no ano anterior, lutar para que haja, de fato, uma comunicação estatal que pudesse trabalhar essa preservação da vida de forma adequada. Infelizmente, o negacionismo que está presente, né, no mérito ideológico do governo Ratinho Júnior não deixa que eles tenham um olhar para essas reflexões que a gente gostaria muito de poder contribuir, tá? Mas é o que a gente tem neste momento e lamentamos e jogamos para as mãos do governador Ratinho Júnior o sangue de milhares de pessoas que poderiam ter tido suas vidas preservadas. Agora eu vou passar para Maria Eduarda, da Gazeta do Povo. Seja bem-vinda. Oi, bom dia para todo mundo. A minha pergunta é inicialmente direcionada para o Lucas, mas também se o Hermes quiser comentar depois. A minha pergunta é a seguinte: a Secretaria de Educação tem falado que deu treinamentos, adquiriu termômetros, a disponibilização de álcool gel vai garantir o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. Enfim, acredito que todos estejam familiarizados, né, com as medidas que foram divulgadas. Queria perguntar para o Lucas, então, esse tipo de medidas, né, que estão sendo anunciadas como as medidas garantidoras da segurança dessa volta das aulas presenciais, se elas são insuficientes, e por que nesse caso, Lucas? São totalmente ineficientes, totalmente. Isso não tem eficácia nenhuma para frear a pandemia. Vários experimentos já foram feitos e a gente sabe hoje que os países de primeiro mundo que retornaram às aulas tiveram um aumento de casos expressivos, inclusive com mortes de crianças. Isso precisa ser frisado. A Suécia, que foi discutido, que foi um modelo de retorno às aulas, teve um aumento da morte de crianças entre 7 e 16 anos em relação à média histórica depois do retorno das aulas. Inclusive, é consenso entre pesquisadores que divergem e são a favor entre o retorno das aulas, que localidades que estão em transmissão comunitária não devem, em hipótese nenhuma, ter o retorno das aulas. Ou seja, existe um consenso, mesmo quem é a favor das aulas, de que uma localidade que não está em transmissão comunitária não deve retornar, o que nitidamente é o caso de todo o Paraná. Então, essas medidas são completamente ineficazes. Portugal é um exemplo claro disso. Portugal teve o retorno de escolas e universidades e teve que fechar às pressas tudo porque essas medidas não foram suficientes. E a gente vê comparado que esses países de primeiro mundo têm muito mais condição, porque as escolas têm uma infraestrutura muito melhor do que o Brasil.
Observou-se em Manaus que, de fato, o que se prometia com o retorno das aulas, e Manaus foi a primeira capital a ter esse retorno, não foi cumprido. Porque é muito difícil você ter o controle dos alunos em sala de aula. Nós estamos falando de crianças que não seguem regras de distanciamento. E outra coisa, cada aluno que for no banheiro da escola vai ter uma higienização completa do banheiro? É isso que eu gostaria de colocar. Porque a cada aluno que for, basta um único aluno estar contaminado e ele utilizar o banheiro, aquele banheiro se torna uma fonte de contaminação. Então, não existem protocolos seguros. Hoje já é um consenso no meio científico de que o retorno só é seguro quando as localidades não estão em transmissão comunitária. E protocolos não são seguros para frear esse processo. Então, Curitiba é uma bomba relógio, Paraná é uma bomba relógio, prestes a explodir, e os primeiros a saírem queimados vão ser as crianças, e depois eles vão chegar em chamas para atear fogo em suas famílias. É isso que vai acontecer. Porque essas crianças vão se contaminar. Nós sabemos que esse novo vírus, ele é extremamente agressivo também sobre jovens. E os assintomáticos vão contaminar pais, vão contaminar professores, vão contaminar funcionários das escolas, vão contaminar funcionários de suas casas, vão contaminar outros familiares, como avós. E tem se discutido o bem-estar psicológico das crianças no isolamento social, como se fosse algo extremamente danoso manter o isolamento social, sem considerar que a perda de um familiar próximo ou a perda de um arrimo da família é um dano psicológico centenas de vezes maior comparado ao isolamento social. Seria isso. Obrigado, Lucas. É só reforçar, Maria Eduarda e demais, que nós entendemos que não temos estrutura mesmo para atender esses protocolos que a CED vem apresentando e que o Lucas aqui considera todo esse contexto de insuficiência diante da contaminação comunitária. Nós temos um número de funcionários de escola completamente insuficientes, isso é histórico, né? Neste período, nós estamos com 9.700 funcionários que são PSF contratados temporários, que tem sido prorrogado mês a mês esse contrato de uma forma completamente cruel, desumana, porque o governo deseja terceirizar, então vai colocar no desemprego esse pessoal, vai até o último dia de março, agora esses contratos, e as escolas estão completamente com ausência de funcionários, até porque nós temos ausência de concurso há muitos anos, uma boa parte dos nossos funcionários são grupo de risco, a ampla maioria são senhoras que são arrimo de família, cuja única renda é esse emprego, e estão, inclusive, trabalhando com muita dificuldade, até porque a CED tem o hábito de descumprir o próprio decreto que estava colocado anteriormente. Nós temos um secretário que reiteradamente descumpre as leis, as regras, e coloca em risco, e acabei de receber aqui a mensagem do falecimento de mais uma funcionária de escola na cidade de Cascavel. Tá? Então, é muito penoso, é doloroso, e as escolas não têm a menor condição de atender sequer os protocolos que são oficialmente colocados. Aqueles macacões que foram colocados, gente, principalmente nas regiões mais quentes do nosso estado, é completamente inviável a utilização, porque é insuportável no calor que as pessoas sentem, não tem a menor condição de fazer um trabalho com segurança. Tá? Então, nós temos essa posição e eu quero agora passar para o Ismael Moraes fazer a sua intervenção. Seja bem-vindo, Ismael, que sempre está repercutindo também os debates educacionais, e está aqui conosco nessa coletiva. Bom dia a todos os colegas aí também, que eu não tinha falado antes. Eu quero lembrar aqui que eu estou fazendo essa transmissão também nas minhas redes sociais, no meu site, né? Então essa reunião aqui lá está sendo acompanhada por mais gente.
Eu quero me dirigir em 2 tempos. Primeiro ao Lucas e, para quem não... Para o Lucas, meu site é ismaelmoraes.com.br, que é de fora, né? Lucas, eu quero dirigir a Lucas e ao Hermes na sequência. O Lucas, em relação a uma declaração do epidemiologista da Fundação Fiocruz Amazônia, que é o Jeffen Orellana, ele disse que o Brasil ele é uma ameaça à humanidade. Eu quero saber o seguinte, diante dos teus estudos aí, qual o percentual de contribuição de Curitiba para essa ameaça, né, global, né? Porque você pintou aqui um cenário de que ou para 90% da população da cidade de Curitiba, ou a gente vai engrossar o caldo, né? Desse caldo aí que o seu colega disse, né? Que a gente é uma ameaça para a humanidade. E nós somos próximos aqui do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, enfim, a gente faz parte aqui do entroncamento do Mercosul, né? Que circulam mercadorias, pessoas, Porto de Paranaguá, aeroporto, rodovias, enfim. Do ponto de vista da infraestrutura e da logística, nós temos aqui uma importância fantástica para disseminar tudo isso, né, a meu ver. É a primeira questão que eu dirijo a você. A segunda é para o Hermes. Primeiro, a solidariedade aos educadores, né, os professores, funcionários de escolas, porque é um momento, eu entendo que é um momento muito difícil, né, para a educação e para os servidores públicos. Hermes, há uma campanha muito forte nesse momento contra os servidores públicos. Atacam os servidores públicos de forma violenta, né? Ontem mesmo o Congresso Nacional aprovou ali medidas restritivas, um ajuste fiscal, né? E eles colocam, de certa forma, condicionam o auxílio emergencial das pessoas aí vulneráveis a esse ajuste fiscal, né? Ou seja, os servidores públicos vão pagar mais uma vez um ajuste fiscal. A questão nessa proposta de paralisação, de lockdown, isso serve para os dois responder. Não seria interessante também os sindicatos dos professores defender com certa ênfase essa ajuda emergencial nesse momento, ajudar nesse debate? Porque me parece que a sociedade ela fica olhando assim, eles já estão com o salário garantido, eles estão já no final do mês com o seu dinheiro, por isso que eles querem parar. Você acha que não é o caso da gente ampliar essa discussão? Perfeito. Ismael, extremamente importante sua pergunta. E sobre o risco que o Brasil se torna ao mundo, inclusive, eu fui o primeiro pesquisador a levantar essa bola no dia 9 de fevereiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde a gente já dava sinais do Brasil se tornar o epicentro mundial da pandemia do coronavírus e também um risco global. Curitiba contribui imensamente para isso, porque hoje nós podemos considerar Curitiba como a capital proporcionalmente com maior circulação viral em uma das situações mais críticas e que está acelerando esse processo. E justamente, uma vez que nós temos uma variante que ela é 2 vezes mais transmissiva, que em menos de um ano, a variante original, ela já mutou o ano passado, se tornando mais agressiva. E agora, essa maior circulação que o governo de Curitiba, do Paraná, está propiciando, isso com certeza pode culminar em novas mutações, fazendo surgir uma variante resistente às vacinas. Hoje eu diria que Curitiba estaria como o epicentro do Brasil da pandemia frente às medidas adotadas pela prefeitura e pelo governador Ratinho. Então isso é extremamente importante porque o Sul pode colapsar a partir de Curitiba e nós podemos ter uma variante resistente às vacinas surgindo no Paraná, mediante a essas medidas. Então, isso é preocupante, porque isso pode colocar em xeque as ações globais para controle da pandemia, e aí nós vamos ter uma pandemia
durando até 2023, 2024, 2025 por conta dessas ações. Então, isso é extremamente importante, é extremamente preocupante. Eu gostaria de fazer um adendo sobre sua segunda pergunta, que foi dirigida ao Hermes também, que é extremamente importante que, nesse momento, nós defendamos o auxílio emergencial, que é isso que vai dar condições de boa parcela da população ficar em isolamento social. Então, nesse momento, nós precisamos defender esse isolamento social, mas com condições para que a população consiga seguir esse isolamento social sem que sofra com outras causas também, como a própria fome, né? Porque hoje a gente sabe que muitos profissionais liberais não estão conseguindo colocar o pão na mesa para os seus filhos. Então, essa é uma defesa realmente que tem que ser pela vida, englobando toda a sociedade, discutindo com toda a sociedade e esclarecendo o porquê da necessidade desse isolamento social mais rígido nesse momento. É isso. Passo para o Lucas. Ismael, nós temos como uma palavra de ordem a defesa intransigente do auxílio emergencial desde o ano passado, né? É lamentável que tenha havido essa interrupção, esse debate, né, em que a gente percebe que o setor da especulação financeira se coloca à frente numa democracia que nós consideramos capturada no Brasil pelos interesses do livre mercado. Então, nós temos, sim, a defesa de que fosse mantido os valores do auxílio emergencial do ano passado, sem redução, para dar toda essa condição, de fato, de enfrentar a pandemia, garantindo as condições necessárias de subsistência do povo em geral durante a duração da pandemia. Essa, então, é uma palavra de ordem que veio também junto, e nós fizemos, inclusive, carreatas, estamos programando uma carreata aí para as próximas semanas, inclusive junto com os colegas da rede municipal, que é a defesa da vacina já para toda a população. Nós temos uma crítica muito dura a essa ausência de planejamento adequado na questão das vacinas no nosso país, e, no nosso caso, lamentamos profundamente que o governador Ratinho Júnior tenha feito toda uma propaganda de uma aliança com o laboratório russo, da pesquisa da vacina russa, de que nós teríamos uma dianteira nesse processo no nosso estado. Aquilo foi saudado como uma coisa positiva. Essa vacina já tem sido utilizada em outros países, inclusive aqui na Argentina, que é um país que também tem tido dificuldades econômicas, para não dizer que fosse essa a falta de condição aqui do Paraná, e simplesmente o governo suspendeu esse processo e não se falou mais nisto, e o governo do Paraná hoje, a gente percebe completamente a reboque desse vexame que é o Ministério da Saúde, que é o governo Bolsonaro na sua extrema negação do processo da pandemia. Então, essa é a posição que a PT Sindicato tem deixado muito evidente. E o auxílio emergencial o tempo todo, não devia jamais ter sido interrompido, porque agora é o desespero. Claro que as pessoas que têm criança e sente o processo da fome ou da água, da luz que precisa ter dentro de casa, ela vai se movimentar, porque não tem como ficar trancada dentro de casa, perecendo, por questões básicas da subsistência, que é a condição de alimentação, de moradia, de saúde, nesse ponto. E a educação, só para finalizar aqui, que foi colocada como um serviço essencial, quero aproveitar para dizer que isso não tem impacto sobre o tema de greve, porque o governo do Estado é incompetente para legislar sobre o tema, que temos lei federal que organiza isso, mas lamentar que faça um jogo de politização, de extremo descompromisso com a vida das pessoas. Nós não estamos, enquanto PP Sindicato, propondo guerra com governador algum, até porque quem tem o poder das armas
segundo o Estado moderno, é o governo e o Estado, não são os sindicatos, que têm e são ferramentas de luta. Então, não queremos esse tipo de debate. Foi o governador Ratinho Júnior que falou isso de forma muito inadequada quando a gente falou em greve em defesa da vida, para salvar vidas. Então, nós estamos muito tranquilos nesse sentido e divulgando, sim, que se o governo não recuar de fazer aulas presenciais no dia 15 de março, nós temos a greve em defesa da vida contra essas aulas presenciais em cada escola do Estado na rede estadual. E estamos junto com muitos prefeitos que também entendem que isso é completamente inadequado. E lamentamos que o prefeito de Curitiba não tenha feito, esse estendimento da restrição de movimentação, que prolongou o calendário escolar para começo de abril, mas abriu aí os outros setores, que vai colocando a capital nessa dificuldade que o nosso pesquisador aí, o Lucas, tem apresentado. Hermes, duas coisas. Primeiro, eu queria até reparar aqui ao Lucas, que a primeira vez que eu ouvi também falar sobre o risco do Brasil para a humanidade foi da sua lavra, do seu pronunciamento também. É uma questão. A segunda questão é o seguinte: eu insisto na questão do auxílio emergencial, porque ontem mesmo, eu conversando com uma pessoa importante, ela falava, olha, é 250, mas não impacta quem é da classe média, né? As pessoas elas não têm essa empatia, né? Porque elas não veem um efeito cascata, né? Você não ter dinheiro na economia, você gerar desemprego, você não ter consumo, as pessoas passando fome, as pessoas não conseguindo fazer o lockdown, fazer o isolamento social, e você vai criando um efeito cascata, né? Por isso, eu vejo o auxílio emergencial é estratégico, né, para o funcionamento dessa tática, né, de enfrentamento da pandemia, inclusive da educação, né? Porque como as pessoas vão ficar em casa, os seus filhos, né, que você não tem a merenda, você não tem, não é isso? Você não tem um conforto, você não tem internet, você não tem TV a cabo, você não tem comida, você não tem nada. Então, é por isso que eu vejo que tem esse sentido mais estratégico, né? É isso. Com certeza, essa é a nossa defesa, né? Exatamente nessa mesma linha. Gente, nós estamos há quase uma hora, né, de coletiva aqui, né? Não vi nenhuma inscrição nova de jornalistas ali no nosso chat. Pergunto se tem mais alguma pergunta, senão a gente vai, né, para as conclusões aqui do nosso trabalho. Pode falar, Manolo. Só uma pergunta, se vocês têm a previsão de quando vocês vão soltar os números relacionados ao Estado, né? O Lucas fez o número com relação a Curitiba, essa circulação com a média de 80 mortes até abril, é uma previsão regionalizada, tendo em vista justamente isso que já foi comentado aqui, que a lotação das UTIs e enfermarias no estado inteiro passa de 90%. Então, não é uma situação regionalizada. Se vocês têm perspectiva com relação a esses números. E se a APP também estuda, Hermes, alguma medida judicial, como tem acontecido em São Paulo, em várias cidades e até no estado, que entrou lá em bandeira vermelha, para poder impedir esse retorno das aulas presenciais. Deixa eu fazer um comentário aqui, depois eu peço para o professor Lucas reforçar, né? Nós estamos finalizando algumas regiões do nosso estado, e aí nos próximos dias essa equipe vai fazer o mesmo trabalho, né, que fez aqui para o município de Curitiba. Aí o professor Lucas coloca aí, que imagino que demora aí, né, em torno de 10 dias a 2 semanas para fazer um trabalho com essa qualidade. Mas daí o professor pode se localizar, porque nós estamos numa correria grande, gostaríamos já de ter podido aprofundar tudo isso, né, nesse período anterior. Mas estamos agora com esse impacto todo e estamos fazendo esse esforço, né? A segunda pergunta, Manolo, foi exatamente... Com relação a medidas judiciais, como a gente tem visto em São Paulo, que hoje está em bandeira vermelha, enfim, medidas judiciais para que possam impedir esse retorno das aulas, tanto em município como em nível estadual. Primeiro dizer que nós temos decretos mais restritivos em várias regiões, né?
E pelo entendimento que tem do Supremo, vale sempre a medida mais restritiva, né? Então, essa retomada, por exemplo, na rede, como é que você vai ter um município que tem um decreto que impede a retomada de aulas de uma rede e as demais não? Quer dizer, não faz sentido, né? Então, tem esse entendimento, né? Por isso que nós temos dialogado bastante com prefeitos e prefeitas das regiões, e os prefeitos são, talvez, as lideranças públicas que sentem mais de perto o drama, porque são os que estão lá no município, onde ocorre, né? A UPA, o posto de saúde, né? O hospital, ou não, né? Porque os municípios menores, eles têm uma estrutura de saúde que não comporta, em muitos lugares, o próprio internamento. Nós já temos uma ação judicial que tramitou por retomada de aulas extracurriculares em outubro do ano passado. Infelizmente, o Tribunal de Justiça do Paraná não acolheu a nossa tese. Nós temos tido um Tribunal de Justiça que, reiteradamente, não tem feito a defesa, como em alguns tribunais tem ocorrido, né? Em São Paulo, nós tínhamos tido uma liminar favorável no começo do mês de fevereiro, foi derrubada, e nesta semana retomou-se um entendimento, né, jurídico muito importante, que também ajuda. Também, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem liminar. Nós temos um debate com o Ministério Público Estadual, a Procuradoria da Saúde, né, porque nós temos tido muita dificuldade de judicializar as questões. Como nós temos uma greve que vai ocorrer a semana que vem, nós não queremos judicializar, em primeiro lugar, a greve. Nós vamos fazer esse debate e vamos acompanhando. Não pretendemos judicializar a greve a priori, porque não seria adequado. Nós temos que apostar nessa defesa da vida, em primeiro lugar, Manolo, com muita energia. Aí eu peço para o professor Lucas falar sobre os mapas possíveis, como pode ser feito, né, uma leitura que compartilhe de forma segura, né, do ponto de vista científico, a leitura do Estado do Paraná como um todo. Lucas. Sim, nós já estamos começando a preparar estudos para todo o Estado, né? Deve ser emitida uma nota técnica que ela deve demorar pelo menos 2 semanas para ficar pronta, porque realmente é um trabalho hércules, né? E agora é importante dizer que a situação no momento é crítica para todo o Paraná, principalmente para Curitiba. Nós vemos com extrema preocupação que Curitiba é um dos epicentros dentro do Brasil. Hoje o Brasil como um todo pode ser considerado o epicentro global da pandemia do coronavírus. Inclusive nós já ultrapassamos todos os outros países em número de mortes diárias. Nós não estamos vacinando numa velocidade efetiva para conter a pandemia. Os índices de vacinação até o momento são muito pequenos, não sendo expressivos em diminuir a situação. Nós não estamos fazendo isolamento social adequado, sempre são períodos menores de 21 dias e sempre com um fechamento parcial das atividades, o que reflete numa queda de números que, no final das contas, quando se rescinde o isolamento social, esses números tendem a subir novamente. Então, nós vemos isso com extrema preocupação, porque nós temos em Curitiba e no Paraná uma das receitas para que isso realmente vire uma das piores catástrofes do ponto de vista de saúde pública no mundo. Não no Brasil, mas no mundo. Curitiba tende a se tornar a Manaus de amanhã em proporções piores do que foram vistas em Manaus. Proporcionalmente à proporção de pessoas e óbitos. Manaus é uma capital maior que Curitiba, mas considerando toda a região metropolitana, nós vamos vivenciar mais óbitos do que foram vistos em Manaus. Nós estamos projetando que apenas para a cidade de Curitiba, no meio desse pico, possa ser vivenciado até 100 óbitos diários. Então, a situação é crítica e, de forma nenhuma, é aconselhável mandar as crianças para as escolas nesse momento. Poderíamos comparar a um incêndio dentro das escolas e mandar as crianças para essa situação, né? Tem até uma charge que eu utilizava para ilustrar a situação de Manaus,
que era uma escola pegando fogo, né? E alguém falando, ainda bem que nós retiramos as crianças desse incêndio. E alguém virando e perguntando, mas pense quanto isso vai custar. Não seria melhor colocar elas lá de novo? Né? Então, é exatamente o que a gente vê para Curitiba, né? Considerando os custos, só que os custos econômicos vão ser muito maiores mediante as perdas e propagação dessa pandemia agora em Curitiba. Nós precisamos, de fato, evitar o retorno das aulas a todo e qualquer custo, porque isso vai ser como jogar gasolina em um incêndio. É extremamente grave esse retorno nesse momento. Ele não é viável. Apenas a não adoção de um lockdown já deveria ser vista como preocupante em Curitiba e no Paraná, e ainda querer forçar esse retorno nessa situação, nessas proporções, é uma insanidade. É necessário, talvez, afastamento do prefeito de Curitiba e do governador, porque isso é uma insanidade. Judicialmente dá para dar respaldo para isso com os nossos dados, que é completamente inviável esse retorno e as ações que o Estado está tendo. Né? O governador e o prefeito de Curitiba precisam começar a ter posturas humanitárias, porque eles estão conduzindo a população ao abatedouro. É exatamente isso que eu finalizo aqui minhas declarações, porque realmente é com preocupação e não existe um cenário amigável ou razoável para a gente apresentar agora, mediante as ações desses políticos. A gente precisa lembrar que o artigo publicado na revista Nature, em agosto do ano passado, que nós anunciamos a segunda onda para Manaus, era exatamente como a política do Brasil conduz a Amazônia a uma segunda onda de Covid-19. Então, nós estamos vendo exatamente ações políticas conduzindo o Paraná a uma terceira onda muito mais devastadora nesse momento. A história está se repetindo e parece que a população tem uma mentalidade, uma memória muito curta do que aconteceu com Manaus. É isso. Obrigado a todos. Eu também quero agradecer a presença dos jornalistas aqui conosco, atendendo esse convite, né? Agradecer mais uma vez essa contribuição importante do pesquisador Lucas Ferrante, né, que tem contribuído bastante conosco aqui no estado do Paraná. Agradecer a todo o pessoal da nossa imprensa e dizer que ainda bem que a maioria da nossa imprensa tem tido uma postura de divulgação que a gente considera bastante importante. Mas como temos lideranças políticas mais no campo negacionista, vamos assistindo com sentimento de terror esse desfile, né, de massas de pessoas em direção a esse abatedouro, conforme citado pelo Lucas. Né? Lamentamos profundamente e dizer que a PP Sindicato está atuando intensamente para que o governo tenha a postura de suspender essa insanidade de retomada de atividades presenciais na rede estadual da semana que vem, né? E reforçar que a responsabilidade por todas as mortes que não estão sendo preservadas, né, do óbito que vem ocorrendo em altíssimo número no estado do Paraná, está nas mãos do governador Ratinho Júnior, sobretudo, que a população elegeu Ratinho Júnior. Não escolheu esse secretário negacionista da Educação, Renato Feder, e não elegeu a Federação do Comércio e da Indústria para governar o Estado. Então, a responsabilidade é do governador. E eu escrevi um artigo, que foi publicado também, quando o Brasil completou 70 mil mortos, eu já colocava que era preciso um tribunal popular para julgar os crimes de responsabilidade dos governantes que não se cuidaram de preservar a vida da sua população. Hoje, isso vai ao extremo, a gente sofre profundamente, né? Mas estamos fazendo o nosso papel de denunciar e de pedir, né, muito energicamente que seja feito todo o movimento em defesa da vida
por parte de toda a sociedade. Um grande abraço para todas e a todos. Se cuidem para que a gente possa passar por isso e continuar nosso trabalho lá adiante. Um beijo. Valeu, obrigado, gente. Até mais, gente. Valeu, gente. Valeu, Até valeu, mais, obrigado. pessoal. Obrigada. Valeu. Obrigado. Um abraço. Só orientar o pessoal aí para sair da reunião, tá? Quando for no botão sair, senão vocês vão passar por uma outra sala antes de sair. Não é sair da sala, é sair da reunião. Tá certo, gente. Obrigado aí, tá? Valeu, Rafael. Obrigado. Um abraço. Eu fiz a transmissão ali, Edson. Acho que deu, né? Opa, maravilha. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Um abraço. Tchau.